Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós vamos fazer aqui um treinamento, igual o Rodrigo falou pra gente. Toda vez que entra colaboradores novos aqui no quarto de imóveis, nós fazemos esse treinamento para mostrar para vocês justamente como é que funcionam os cartórios e as principais atribuições de cada um deles, que é para vocês efetivamente saberem onde vocês estão trabalhando, ok? Isso é muito importante porque o colaborador que entra aqui na serventia, normalmente ele entra sem conhecimento nenhum sobre os cartórios extrajudiciais, né? E sabemos que cartório no Brasil é obrigatório, né? Eu vou passar aqui para vocês algumas atribuições de cada cartório e vocês vão verificar o quanto as serventias elas são fundamentais na vida em sociedade, ok? Esse treinamento está sendo transmitido aqui para os nossos colaboradores via Google Meeting, está sendo também transmitido pelo meu Instagram e no Instagram do Quarto Registro de Imóveis. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão acompanhando a gente aí pelas plataformas digitais. Antes da gente começar a passar efetivamente aí a conversar sobre cada atribuição de cada cartório, quero contar uma história para vocês visualizarem uma situação. Dona Maria, ela morava com o marido dela numa fazenda distante, a 100 quilômetros da cidade grande, ok? E ela trabalhava na lavoura com o marido dela e dificilmente eles iam nessa cidade, nessa capital. Porque não tinha necessidade, eles compravam os suprimentos ali na cidadezinha que era a 5 quilômetros e não tinha necessidade alguma. E em dado momento, essa Dona Maria, ela engravidou. Ela teve o menino, o Pedrinho, e o Pedrinho, ele nasceu. A irmã dessa Dona Maria que fez o parto aí do Pedrinho. O Pedrinho nasceu nessa fazenda e começou a trabalhar junto com seu pai. Ambos trabalhavam ali, tudo certo. E já com 9 anos de idade, o Pedrinho trabalhava na lavoura juntamente com seu pai, o senhor João. E tudo bem. E aí o Pedrinho foi crescendo. O Pedrinho começou aí a adolescência, sempre trabalhando na fazenda, estudava na escola rural, que ficava ali a 2 quilômetros da fazenda deles, ia a pé todos os dias. Esse Pedrinho, ele já estava com 22 anos de idade, ele conheceu a Luísa numa compra de gado, certo? Ele comprou o gado, e aí ele começou a relacionar com essa Luísa, gostou dela, ela é estudante de medicina veterinária, e eles acabaram se apaixonando, certo? E lembra bem, ela é estudante de medicina veterinária e ele sempre morou na fazenda e tudo mais. E passada uma época, e em decorrência dessa paixão que eles tiveram, eles resolveram se casar, certo? E aí providenciaram toda a situação, né, para ir lá no casamento. O Pedrinho não sabia nada sobre cartório, não sabia o que era regime de bens. E a própria Luísa falou para ele que a família exigia que ele se casasse no regime da separação total. Porque o pai era um grande fazendeiro, um fazendeiro milionário, e não queria que os bens fossem comunicados aí para esse rapaz. E dito tudo isso, por que eu estou contando essa história para vocês? Visualiza bem esse cenário que a gente está falando aqui. E aí, beleza, eles decidiram, foram lá no cartório. Quando chega no cartório para solicitar o casamento, antes do casamento, ele adquiria uma fazenda, né, porque pensou assim, não, beleza, eu estou casando, então eu preciso de um teto para me poder morar com a minha esposa. Ele comprou uma fazenda ao lado da fazenda da família dele, onde ele havia morado, por R$100 mil por instrumento particular. Foi lá, pegou o instrumento particular, ele mal sabia o que era documento, pegou o documento, guardou e está tudo certo. Feliz da vida porque tinha comprado uma fazenda por R$100 mil por instrumento particular. Tudo bem. E aí ele foi lá no cartório para efetivamente solicitar o seu casamento, porque eles haviam pactuado aí que iriam se casar. Chega lá no cartório, descobre que a Dona Maria, ela não havia registrado o seu filho. Ou seja, a ausência do registro civil de nascimento impede que a pessoa faça o casamento. Primeiro ela tem que ser registrada no cartório como pessoa natural, para que ela possa exercer os atos da vida civil, certo? E aí a Luísa ficou muito chateada, porque ela não poderia se casar com aquele rapaz naquele momento, teria que solicitar, no caso, o registro tardio de nascimento, certo? Que ele poderia, para que efetivamente eles possam se casar. E nisso, a
a mãe do Pedrinho falece. A mãe do Pedrinho falece e o que acontece? E aí o Pedrinho já estava com a dívida de 50 mil reais, porque ele havia comprado a fazenda por 100, ele só pagou uns 50 mil em decorrência de 8 anos de economia que ele tinha, e faltou 50 mil. Aí ele ficou de luto, né, sofreu por causa da mãe dele, tudo tal. E aí passou alguns meses e ele pensou, não, beleza, minha mãe faleceu, e agora, com o dinheiro que eu vou receber de inventário, né, da partilha dos bens, eu vou poder quitar essa dívida que eu tenho. Só que aí ele providencia, porque ele não sabia nada de cartório, ele providencia, no caso, a documentação, pede um advogado ali para mexer os papéis, descobre que a fazenda não estava registrada em nome da mãe. Ou seja, novamente, ele não vai poder pegar parte do bem, porque aquele imóvel não havia sido registrado. Pessoal, eu estou contando essa história aqui para vocês, para dar um início à nossa palestra aqui, para vocês verificarem a importância das relações em sociedade que envolvem os cartórios. Vocês conseguem me falar aqui quais foram os problemas dessa história que eu contei para vocês? O que poderia ter sido evitado por conta da atuação dos cartórios? Primeiramente, registrar o Nascimento. O nascimento dele não foi registrado. Isso implica várias situações da vida civil. O que mais? Registrar a fazenda, porque se não há o registro da fazenda, não há o quê? Não, inventário. Certo? O que mais? Vamos lá, tem mais. E não pode? Ele não fez registro. Não, mas pode comprar uma fazenda de 100 mil reais por instrumento particular? Por quê? Porque é por escritura pública. O Código Civil determina que imóveis acima de 30 vezes o salário mínimo, ele tem que ser feito por escritura pública. Essa história foi para ilustrar para vocês, para dar início à nossa palestra aqui, para vocês verificarem uma história que pode ser real ou não, vocês que identificam aí. A importância dos cartórios extrajudiciais para a vida em sociedade. Então, para todos os colaboradores aí do Quarto RI, sejam todos bem-vindos, que estão aqui me acompanhando pelo Meeting, e vocês que estão acompanhando a gente aí pelas plataformas digitais também. Pessoal, então nós vamos conversar aqui sobre a Lei 8935 de 94, que é a Lei dos Cartórios, né? É uma importante legislação aí que trouxe, de fato, a regulamentação das atividades notariais e registrais, para que possa regular a atividade do serviço, né? Como o serviço é prestado, em quais serventias ele é prestado e, de fato, quais serviços você vai poder solicitar nesses cartórios. Alguém aqui, os novatos, sabem quantos tipos de atribuições nós temos nos cartórios? O pessoal mais aqui, alguns que estão mais antigos, eles já sabem. Mas alguém aí chuta? Quantos cartórios existem? Vocês leram a Lei 8935, né? Isso. A Isabela tá fera. São 7 atribuições, ok? Não são 7 tipos de cartórios diferentes, são 7 atribuições. Por quê? As atribuições elas podem ser cumuladas, né? Nós aqui do Quarto Registro de Imóveis, nós temos apenas uma atribuição, por conta em decorrência da quantidade de documentos e atos que nós trabalhamos aqui. Só que em Goiânia nós temos vários cartórios que acumulam várias atribuições, ok? Então vamos começar aqui. Pessoal, para a gente comentar sobre a Lei 8935/94, é fundamental que nós nos recorremos à Constituição Federal, porque essa legislação ela vem em decorrência do artigo 236 da Constituição da República, que fala que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, ok? Então, a titularidade, isso aqui para quem estiver anotando é fundamental, a titularidade do serviço extrajudicial é do Estado. Ele não é uma empresa, mas a titularidade é o Estado que tem essa titularidade. Só que o Estado ele não presta o serviço diretamente. Ele outorga essa titularidade, essa prestação do serviço a um particular em colaboração com a administração pública, que é, de fato, os notários e registradores. E é em decorrência dessa legislação que há essa outorga. Essa legislação ela vai regular, nós vamos ver aqui no decorrer desse treinamento, que ela regula tanto a atividade dos tabeliães e registradores, quanto a forma de ingresso, a extinção das serventias, o motivo pelo qual elas, às vezes, elas têm que ser extintas, as penalidades dos notários e registradores no exercício de suas funções e quem fiscaliza o serviço prestado. Ok? E outra coisa,
só para a gente estabelecer aqui, para ficar legal, para a gente manter uma certa comunicação, se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, não deixa chegar até o final não, tá? Me interrompa, vamos resolver essa dúvida, porque às vezes a dúvida de vocês passa, vocês esquecem, e é melhor me interromper que a gente resolve logo. E não fiquem com vergonha não é porque está sendo transmitido que o pessoal vai ficar calado não, pessoal. Vamos perguntar aí, porque esse é o momento que vocês têm, principalmente os novatos, que vocês têm, para de fato começar a conhecer um pouco mais os cartórios, que é esse local onde vocês estão trabalhando, certo? Então, beleza. A natureza jurídica da função é essa. São agentes públicos que exercem uma função pública. Logo, os notários e registradores, eles não são servidores públicos, porque eles não são estatutários. Não tem um estatuto que regula as atividades dos notários e registradores. Existe uma legislação federal, que é a Lei 8935, que vai regulamentar todas as situações que os notários e registradores precisam no exercício de suas funções. Ok? Lá na Lei 8935, em decorrência aí do artigo 236, lá no parágrafo 2º do artigo 236, fala que a lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos, que é essa lei que eu trouxe para vocês, a 10.169. Então, assim, emolumento nos cartórios ele não é cobrado de qualquer forma. Existe uma legislação federal que autoriza aos estados que façam a cobrança de emolumentos. Vale lembrar que os emolumentos cartorários eles são estaduais, certo? Cada estado vai ter a sua tabela de emolumentos. Então, dentro do mesmo estado, não pode haver cobrança diferente de emolumentos para o mesmo ato. Então, assim, o registro do imóvel aqui no quarto registro de imóveis é o mesmo em outro cartório aqui da capital, ou cartório do interior. A tabela de emolumentos é a mesma, ok? Quando você vai para outro estado, aí sim a tabela vai alterar, porque é a questão da normativa estadual que fixa os emolumentos para cada estado. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Dentre a prestação de serviço, assim, eu sei que essa parte de princípios pode parecer um pouco mais teórica, mas é bom a gente verificar, e eu vou trazer exemplos práticos para a gente trazer esse conhecimento para vocês, porque fixa melhor o conhecimento. Ok? E o princípio da publicidade é o que rege principalmente a questão do registro de imóveis, certo? O objetivo pelo qual você leva um imóvel a registro, um deles é para dar publicidade que aquela transação aconteceu, certo? Então, o princípio da publicidade é uma divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Porque uma vez que você traz uma escritura pública, por exemplo, para ser registrada aqui no quarto registro de imóveis, ela se torna pública, toda a sociedade vai ter conhecimento dela, é só vir aqui solicitar uma certidão, esse ato não vai ser privado, qualquer pessoa pode solicitar isso, e lembrando que as certidões, uma vez que você solicita a certidão, você não precisa mostrar um motivo pelo qual você está solicitando, certo? Você não precisa, qualquer pessoa pode vir aqui solicitar qualquer certidão de qualquer matrícula. Não tem que dar um motivo pelo qual você está fazendo isso, justamente pelo princípio da publicidade, para garantir que todo mundo tem acesso àquele imóvel, ok? O princípio da autenticidade, que é a presunção relativa de verdade, ou seja, documentos que são autênticos, eles têm uma presunção relativa de verdade, certo? Uma observação interessante aqui, ó, que eu trouxe para a gente lembrar, que embora que contenham documentos falsos, a lavratura de uma escritura ou seu respectivo registro, presume-se autênticos por força legal. Por exemplo, se você pega uma procuração falsa, a procuração foi lavrada, ela foi maculada ali e tudo mais, e aí, isso aqui é uma suposição, tá, pessoal? Isso aqui não aconteceu, só dando um exemplo para vocês. Vamos supor que um tabelião de notas, ele solicita, aí no caso, ele faz a lavratura de uma procuração, outorga por dele de forma fraudulenta a uma das partes, e essa pessoa pega essa procuração falsa e leva para lavrar uma escritura pública, em nome de outra pessoa. Ou seja, ela tem um mandato, ela pode exercer aqueles poderes que estão previstos ali. Vamos supor que esse terceiro nada saiba. E aí? Só uma pergunta, a pessoa pode lavrar uma escritura pública com essa procuração? Sim. O que vocês acham? Pode? É isso aí, pode. Olha o perigo disso, entendeu? E aí a pessoa solicita a lavratura da escritura, vai lá no registro de imóveis, registra, e aí? Essa demanda vai se resolver em perdas e danos, porque o ato se consolidou ali, o ato foi registrado, certo? E aí a pessoa vai ter que ingressar na justiça para reivindicar seus direitos. Princípio da segurança jurídica, que é o princípio máximo nas relações notariais e registrais.
É por conta desse princípio que os cartórios existem. Ok? É para dar segurança nas transações imobiliárias, nas transações aí referente ao registro civil, a registro de pessoas jurídicas, a qualquer tipo das serventias que existem aí no nosso ordenamento jurídico. Ok? Princípio da eficácia, que o documento lavrado e registrado ele produz efeitos. Uma vez que você registra o imóvel, por exemplo, na história que eu contei para vocês, se a dona Maria tivesse registrado a fazenda, o Pedrinho poderia fazer o inventário. Ou seja, vai produzir o efeito de poder, de fato, exercer os direitos de herdeiro. Nesse caso, ele não pôde porque a fazenda não tinha sido registrada. Ok? O princípio da fé pública entende-se por uma confiança atribuída por lei ao delegado, que ao delegado declare ou faça no exercício de suas funções. Ou seja, há uma presunção relativa de verdade aqui. Documento lavrado por tabelião de notas ou registrado por registrador de imóveis, ele possui fé pública. Cabe prova em contrário, mas presumidamente ele é um documento autêntico e com força legal de exercer os atos que você objetiva com aquele documento. Ok? Pessoal, aqui nós vamos falar um pouco sobre essas 7 atribuições que eu disse a vocês, ok? Que é tabelião de notas, tabelião oficial de registro de contratos marítimos, tabelião de protesto, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civil das pessoas naturais, interdições tutelas e oficiais de registro de distribuição. Essas são as 7 atribuições que existem no ordenamento jurídico brasileiro para os cartórios extrajudiciais. Nós vamos passar aqui rapidamente por cada uma delas e para vocês entenderem como é que funciona essas atividades desses oficiais e tabeliães delegados do Estado. Ok? Antes da gente adentrar, existem umas normativas aqui gerais para os tabeliões de notas, que eles têm a função de formalizar juridicamente a vontade das partes. Por exemplo, quando você quer comprar uma escritura, comprar um imóvel, inicialmente você vai ter que levar os seus documentos lá no tabelionato de notas para que ele formalize juridicamente a sua vontade numa escritura pública. É a sua manifestação de comprar aquele imóvel que vai ser manifestada através de uma escritura pública, para que você possa levar no registro de imóveis e, de fato, transferir a propriedade para o seu nome. Certo? Ele também faz a intervenção dos negócios jurídicos que as partes queiram da forma legal, autenticidade, autorizando a redação dos instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo. Por exemplo, é possível também você solicitar uma certidão de uma escritura pública que já foi lavrada. Não sei se vocês já viram aqui, mas nós recebemos uma escritura pública. Vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal que está aqui presencial aqui na sala. Vocês sabem a diferença de certidão e traslado? Sabem? Alguém? Pessoal, um de cada vez, senão... Não sabe a diferença? Pessoal... Traslado é quando vem de fora, né? Geralmente, não? Não. Não, perdão, confundi. Não, então fala, você sabe, parece que você sabe. Falei. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Então tá bom, pessoal. Traslado é a primeira via da escritura ou da ata notarial feita, certo? Traslado é a primeira que foi formalizada. Agora, certidão são todas as outras que você solicita que o tabelião faça para você. Então, esse caso aqui, está falando aqui que os tabeliões de notas podem expedir cópias fidedignas. Essa cópia fidedigna é uma certidão daquele instrumento público. Agora, a primeira via que foi lavrada lá no tabelião de notas é o traslado. Ok? Para fins práticos, aqui ela também tem fé pública do mesmo jeito. Mas você vai ver, quando você pega uma escritura pública que tem lá, no cantinho dela está escrito certidão ou traslado. E aí você verifica qual o documento que é. Ok? E autenticar fatos. Essa autenticação de fatos aqui ela é manifestada, na grande maioria das vezes, pela ata notarial. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Ok? Pessoal, então vamos começar aqui. Tabeliães, esse que foi o tabelionato de notas, né? Ok. Tabelião e oficial de contratos marítimos. Só voltando aqui no tabelionato de notas, nós temos também a questão do reconhecimento de firma e também da autenticação de cópias. Vocês sabem a diferença? Quem? Manifesta alguém aí, vamos lá. Perfeito. E a autenticação é só o selo do cartório, né? Não, o que é a autenticação? Tipo, comprovando de que é verdadeiro.
O reconhecimento de firma, você chega lá no tabelionato de notas, você pede a abertura de uma ficha para que você possa depositar a sua assinatura e outra pessoa quiser reconhecer a sua assinatura, ele vai lá poder solicitar que a sua assinatura seja considerada como verdadeira e sua mesmo. Ok? Agora, a autenticação de cópias é você pegar um documento original, fala assim, ó, tira uma cópia aqui para mim e bate um carimbo aqui, afirmando que esse documento aqui é o mesmo do original. Inclusive, lá no selo da autenticação consta lá, confere com o original, que é o mesmo do original, ok? São situações que precisam ser ditas aqui. E lá você vai lavrar escrituras públicas, procurações públicas, vai solicitar a lavratura de inventário, ok? Solicitar também a lavratura da ata notarial, ok? Então, vamos passando aqui. No caso do tabelião e oficial de contratos marítimos, alguém arrisca dizer o que é? É o menos usado. É o menos usado. Alguém arrisca? Pelo nome assim, dá alguma conclusão lógica ou não? Geralmente é dado Hã? nas costas da empresa. Isso aí. Pessoal, é um cartório utilizado para fins de formalização juridicamente de documentos, ok? Basicamente, as mesmas funções que é exercida no tabelionato de notas, só que para fins do comércio marítimo, para fins de instrumentos públicos relacionados ao comércio marítimo, né? Aqui em Goiânia nós temos essa atribuição nos cartórios, só que eu entendo que ela não é tão utilizada, ok? Porque nós não temos costa, infelizmente, né? Aqui poderia ter uma praia e não tem, mas acredito que ela é utilizada mais em cidades litorâneas, que vai de fato formalizar documentos ali que sejam relacionados ao comércio marítimo, tá? Então, assim, são especialistas no mundo de especialidades, né? É especialista porque já está na área notarial e registral e mais especialista ainda para o comércio relativo ao comércio marítimo, tá? Tabelião de protesto, vamos lá. Eles atuam exclusivamente e dentro do direito empresarial, ou seja, eles vão ser regidos pela Lei 9492, que é a lei do protesto. Basicamente, o protesto é quando existe uma dívida, a pessoa vai lá e protesta o seu documento de dívida ou aquele título, ok? Lembrando que ninguém é protestado. A pessoa natural, ela não é protestada. O que é protestado é o título, ok? É o título de dívida. Então, se você deve alguma coisa, o que vai ser protestado vai ser o documento ou o título daquela dívida que vai ser protestado em cartório. Aí vai, assim, para quem quer especializar nisso, quer saber um pouco mais sobre o protesto, entre nessa lei 9492 e você vai saber algumas especificidades da questão relativa à cobrança. O cartório vai intimar a pessoa para pagar, a pessoa vai ter 3 dias para efetuar o pagamento, e aí se não pagar, o nome vai ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tem toda aquela situação. Isso veio, basicamente, a gente vai falar mais na frente sobre a desjudicialização, que é uma das consequências da atividade notarial e registral, mas isso aqui também é uma o que motiva os cartórios a existirem para estar desjudicializando situações. Por exemplo, você deve uma dívida, ao invés de você solicitar uma ação judicial perante o Poder Judiciário, você vai lá no cartório e solicita que aquele documento seja protestado. A pessoa vai ser intimada a pagar, vai ter a oportunidade de efetuar o pagamento aí direto na serventia, ok? Para evitar um processo judicial. Oficiais de registro de imóveis. Basicamente aí é onde todos os senhores estão e as senhoras. E aqui na serventia de registro de imóveis, basicamente nós fazemos os atos previstos aí lá no artigo 167 da Lei 6.015, ok? Que são os atos de registro e averbação. Basicamente é isso. E assim, só para esclarecer, não chegou no final aqui das atribuições, mas só para vocês terem ciência, todos os registros, seja registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, registro de títulos e documentos, registro de distribuição, todos os cartórios de registro, eles serão regidos pela Lei 6.015, né? Que é a Lei de Registros Públicos. E é lá que você vai encontrar as normativas e as características para a prestação daquele serviço, ok? Então, beleza. Aqui no cartório de imóveis, você vai solicitar averbações, registro, tudo que diz respeito ao imóvel, seja compra e venda, seja inventário, seja indisponibilidade de bens, seja averbação da ação judicial na matrícula do imóvel, seja qualquer tipo de situação referente ao imóvel, você vai solicitar que o registro de imóveis tome conta. Lembrando que o registro de imóveis é um verdadeiro guardião dos imóveis no Brasil. Eu costumo relacionar que, da mesma forma que o STF exerce a função de guardião da Constituição da República,
os cartórios de imóveis eles exercem uma fiscalização e uma proteção jurídica dos imóveis no Brasil, para proteger eventuais pessoas que querem prejudicar outras, fraudando documento, né, aquela situação toda. Aqui, eu lembrei de uma situação, o pessoal que está entrando aqui, vocês sabem, já ouviram falar aqui no COAF, o pessoal comentaram com vocês sobre o COAF, o registro de imóveis ele também ganhou uma nova atribuição recentemente, que é informar a esse conselho que fiscaliza essas situações de prevenção de lavagem de dinheiro e contra-terrorismo sobre as transações imobiliárias que acontecem em decorrência de algumas características específicas, ok? Seja a transação acima de R$30 mil, que tenha pagamento em espécie, a pessoa comprou um imóvel, em menos de 6 meses ela vai lá e vende o imóvel. Então são situações suspeitas de alguma irregularidade. Lembrando que a comunicação do COAF, ela não gera prejuízo para nenhuma das partes. Ela é simplesmente um banco de dados que vai ser armazenado aí no Ministério da Justiça para que, se eventualmente seja necessário, eles vão consultar e verificar se essa pessoa cometeu alguma irregularidade lá e aí começa o processo de investigação. Ok? O padre Robson parece que foi pelo COAF pegar ele. Foi? Olha, eu não sabia. Interessante. Interessante. Porque ele é recente, né, o COAF, então assim, realmente a partir de agora vai surgir diversas situações em decorrência desse instrumento. Pessoal, passando aqui para mais uma atribuição, que é os oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, né? Aqui são especialistas no mundo de especialidades, ok? Lá são registrados diplomas, carteiras profissionais, locação de imóveis, contratos honorários, nota promissória, cachorro, tá? É lá que é registrado o cachorro que o Rodrigo havia comentado aqui. É nesse cartório que você vai solicitar esse registro do seu pet, tá? Então, assim, é o cartório que cabe essa atribuição de registro de todos os documentos, guarda isso aqui, lá a atribuição do RTD vai ser o registro de todos os documentos que não tenham uma atribuição específica sendo para ele na legislação. Por exemplo, lá no RTD você pode registrar uma escritura pública de compra e venda? O que vocês acham? Por que não? Não, mas a resposta é a seguinte. Exatamente, porque lá na Lei 6.015 fala que é obrigatório o registro no cartório de imóveis. E lá no Código Civil também fala que é obrigatório o registro da escritura no cartório de imóveis. Então, todo e qualquer documento, ou objeto também, né, que você queira registrar, que não tem uma atribuição específica na legislação, você vai poder registrar lá no RTD, tá? É assim, só um comentário aqui, isso aqui também é uma opinião minha. Acredito agora que com a tecnologia nós passamos a ter mais documentos digitais, né? Vocês podem ver que agora as CNHs, elas têm a força legal, você tem ela no celular, você tem também a carteira da OAB, você pode ter ela só digital, que tem a mesma força probante, né, de comprovar documento. Então, assim, alguns desses documentos aqui, carteiras profissionais, essas situações, elas vão cair em desuso lá no RTD justamente por avanço da tecnologia. Que aí você tem um registro digital, você tem um aplicativo ali, tem um QR Code, você consegue comprovar que aquele documento é verdadeiro e é seu, tá? Mas ainda cabe muitas situações. Lembrando que lá no RTD, você também pode registrar contratos honorários. Os advogados que quiserem registrar o seu contrato de honorários, você podem registrar lá normalmente, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então vamos passando aqui. Oficiais de registro de títulos e documentos civis das pessoas jurídicas. Aliás, oficiais de registro de pessoas jurídicas, que eu falei do RTD anteriormente. Aqui, pessoal, nós vamos registrar pessoas jurídicas não empresárias, ok? Porque pessoas jurídicas e empresárias você registra na junta comercial, porque ela relaciona com o comércio e ela tem atividade referente à comercialização de bens e serviços. O objetivo dela é lucro. Ela objetiva oferir lucro na sua prestação de serviço, ok? Já uma associação, uma fundação, uma igreja, o objetivo dela não é, de fato, aferir lucro, ok? E o pessoal começou a rir aqui, eu não sei porquê, pessoal. E aí, assim, não é o objetivo dela, ok? Então, precisa ter um órgão para que ela possa efetivamente ser registrada e ter os seus efeitos jurídicos aí da sua atuação. Até, por exemplo, pegar um empréstimo no banco, fazer toda e qualquer situação, ela precisa ter um registro feito. E
Tanto sociedade simples e limitada, associações, fundações, elas são registradas lá no cartório de PJ, ok? Que é o RCPJ. Oficiais de registro civil das pessoas naturais, esse aqui o pessoal conhece, é o cartório mais conhecido, que é onde você efetivamente... O Pedrinho não tinha sido registrado lá no registro civil, causou aquele imbróglio todo, mas é onde todos vocês aqui estão registrados, eu espero, né? E aí, porque senão vocês não podem casar, pessoal. Tem que casar, né? E aí, lá no registro civil das pessoas naturais, você primeiramente vai ser registrado como pessoa natural para exercer seus direitos da ordem civil, ok? Posteriormente, se você quiser, você vai registrar seu casamento, caso você queira manifestar isso. Todos nós seremos registrados no registro, lá no óbito, o seu óbito vai ser elevado a registro lá no RCPN também. É lá que você averba o divórcio, tá? A averbação. Vamos começar a entender um pouco mais as nomenclaturas, ok? Porque a lavratura do divórcio extrajudicial ela é feita aonde? Qual? No registro civil das pessoas naturais, não é? Não. Não é. Não é, porque lá no cartório de registro civil das pessoas naturais, você averba seu divórcio. Ok? Você registra seu casamento, você averba seu divórcio, só que o divórcio ele é lavrado no tabelionato de notas. Você lavra uma escritura pública e de posse da escritura você leva ela lá no RCPN e lá eles vão averbar o seu divórcio. Até porque as condições do divórcio ali, toda a situação, ela vai ser discriminada pelo tabelião de notas. Entendeu? Então o pessoal que acertou, certíssimo, é lá mesmo no tabelionato de notas. Pois é. E aí, pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Oficiais de registro de distribuição. Alguém arrisca dizer que cartório é esse? O que ele faz? Ah, tá lá, né, a resposta. Não, não tá. Aqui em Goiás não tem. Não tem. Aqui em Goiás não tem. É isso aí, pessoal. É um cartório um pouco, assim, desconhecido, né? Os cartórios, em geral, já são desconhecidos pela sociedade. Esse aqui, muito menos, tá? O que eu tenho conhecimento aqui é que lá tem esse cartório no Rio de Janeiro. Tá? É lá que tem esse cartório que eu tenho conhecimento. Provavelmente outras localidades, outros estados também têm. Mas ele serve como uma central de informações sobre atos judiciais realizados na comarca. Da mesma forma que nós temos aqui a escrivaninha para poder fazer toda aquela divisão dos processos judiciais, existe o cartório de distribuição para distribuir os títulos judiciais naquela comarca. Certo? Então aqui em Goiás nós não temos, apenas alguns estados, que é o Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Pessoal, olha aqui que interessante. Espero que o pessoal que esteja me assistindo aqui na live esteja acompanhando o slide também, porque agora vai ser interessante. Pessoal, aqui, dentro das atribuições de cada cartório, observa-se que os serviços se interligam. Alguns casos, vamos lá. A pessoa vem aqui no cartório de imóveis, solicita o registro do imóvel para que ela lavre uma escritura pública de compra e venda. Certo? Lavrou a escritura de compra e venda, ela volta aqui no RI para que ela possa efetivamente registrar o seu imóvel. Então ela passa primeiro lá no Notas, ela passa primeiro aqui no registro de imóveis, pega a certidão, leva lá no Notas e depois de lavrada a escritura, ela volta aqui no RI para poder registrar imóveis. Vocês vão perceber, atuando aqui no registro de imóveis, que principalmente o tabelionato de notas e o registro de imóveis, eles trabalham muito juntos, certo? É muitas situações que a gente pega ali do tabelionato, principalmente por conta das lavraturas das escrituras que são registradas no RI, ok? Aqui nós temos dois cartórios, registro de imóveis e tabelionato de notas. Mais exemplos. Nós temos aqui, a pessoa pega uma certidão de casamento lá no RCPN, e aí ela vem aqui no registro de imóveis para alterar seu estado civil na matrícula do imóvel. E aí, então, nós temos o registro civil das pessoas naturais e o registro de imóveis. Primeiro, ela solicitou a certidão de casamento para que ela possa comprovar o seu estado civil e depois ela levou aqui no registro de imóveis para estar alterando na matrícula do imóvel o seu estado civil. Ok? Lembrando que o documento que prova estado civil é a certidão de casamento ou casamento com averbação de divórcio. Tá? Nenhum outro documento prova. Esse é o documento oficial que vai comprovar isso. Ok? As certidões têm presunção relativa de verdade, o tabelião falou, está falado. Nós não temos que questionar o que está
naquela certidão lá do RCPN. Você falou que a pessoa está casada, o tabelião assumiu a responsabilidade de afirmar aquela situação. Tá? Mais exemplos, vamos lá. Aqui a pessoa solicitou o registro do óbito, solicitou a certidão de registro do óbito lá no registro das pessoas naturais. Ela vem aqui, ela solicita a averbação, eu coloquei registro aqui, mas está errado, tá? É averbação. Você não registra o óbito no registro de imóveis. Você averba o óbito na matrícula do imóvel. Você vem aqui, averba o óbito na matrícula do imóvel, ela pega uma certidão de matrícula do cartório de imóveis, solicita a lavratura do inventário, para que ela possa, de fato, transferir aquele bem. Por exemplo, no caso lá da Dona Maria, vamos supor que o imóvel dela estava registrado. Ela teria que fazer todo esse processo aqui, para só então ela vir aqui no cartório de imóveis e registrar aquele inventário. Então, assim, são 3 cartórios que se interligam aqui. Primeiro, a pessoa solicitou a certidão de óbito lá no RCPN, pegou essa certidão de óbito, levou na matrícula do imóvel, depois pegou uma certidão da matrícula do imóvel, levou no notas, lavrou a escritura, lavrou o inventário e veio aqui no RI para poder registrar. Ok? Até aqui alguma dúvida? Tá tudo ok? Então vamos seguindo. Algumas situações aqui com exclusividade que o tabelião de notas tem. É ele que lavra a escritura pública e procuração pública, lavra testamento público e aprova o testamento cerrado, ele lavra a ata notarial, reconhece firma e autentica cópias. Isso aqui é só o tabelião de notas que faz. É competência exclusiva dele proceder com esses atos, com esses procedimentos. Ok? Aqui no artigo 8º da Lei 8935, não sei se vocês estão acompanhando, mas no título está o artigo em referência que eu estou comentando. Tá? O artigo 8º ele estabelece que às partes é facultado escolher qualquer tabelionato de notas para que ela possa lavrar qualquer ato notarial. Vocês sabiam disso? Todos sabiam? Então, por exemplo, se eu estou aqui em Goiânia, eu quero lavrar uma escritura pública de um imóvel daqui de Goiânia, eu posso ir lá em São Paulo solicitar uma lavratura de escritura pública? Tem certeza? Sim. Mas o imóvel é daqui? Então, beleza, é isso aí, o pessoal está afiado aqui. Eu posso lavrar uma escritura pública em qualquer tabelionato de notas do Brasil. Ok? Só que o registro tem que ser aonde? Tem que ser aqui. Tem que ser na competência. Eu posso registrar lá na terceira circunscrição? Não, porque lá não tem competência. E se eu registrar, o que acontece? Vamos supor que o cartório não observa, está na linha limítrofe ali. Ele não observou que o registro tinha que ser aqui, por exemplo, e foi na terceira circunscrição. O que acontece? O ato é nulo. Exatamente. Então, assim, pessoal, é importante essa questão aqui da escolha, porque aos tabelionatos de notas é facultado a essa opção de escolher qual cartório eles querem. Tá? A lei estabelece isso. As atribuições e competências dos oficiais de registro. Como eu falei para vocês, os oficiais de registros, que é aqui o RI, o RTD, o RCPJ, o RCPN, todos eles são regidos pela Lei 6.015, que é a lei que consagra, aí, no caso, todas as atribuições dos registradores e oficiais. Ok? E aí, o registro de imóveis, especificamente, as atribuições constam lá no 167, incisos 1º e 2º, ok? Que o primeiro é sobre averbação e o segundo é sobre registro, tá? Todas as atribuições que competem ao registrador de imóveis está lá no 167. Se a gente fosse falar de cada um deles aqui, daria só 2 horas para a gente comentar todos sobre eles. Lembrando que todos vocês podem ir lá nesse artigo, dar uma olhadinha, que é importante vocês saberem a abrangência do cartório de registro de imóveis, tá ok? Atribuições e competências dos oficiais de registro. Lembrando que o RCPN, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, e o Registro de Imóveis, eles têm que se ater à circunscrição geográfica para a prática de seus atos. Por exemplo, na história que eu comentei com vocês no início, se o Pedrinho tivesse sido registrado em outra cidade, não poderia. Tem que ser na cidade da localidade daquela fazenda onde ele morava, entendeu? Então, nesse caso, se for um registro fora da circunscrição competente, ele é um ato nulo, tá? Então, assim, se o ato for praticado fora da serventia de registro de imóveis, ele é um ato nulo, não vai produzir seus efeitos aí e vai ser objeto de cancelamento fatalmente. O pessoal não está participando. Dúvidas aí, pessoal? Até agora? Imagine situações aí para vocês me perguntarem, tá? Do que eu estou falando aqui para vocês. Vamos falar um pouco agora sobre o ingresso na atividade registral notarial. Para aqueles que querem, objetivam o concurso ou querem saber como é que faz para entrar
nessa serventia, aqui vai algumas recomendações. Primeiro, a pessoa tem que ser habilitada em concurso público, tá? Tem que ter nacionalidade brasileira, seja nato ou naturalizado, tem que ter capacidade civil, ou seja, tem que ser maior de 18 anos, tem que estar quite com suas obrigações eleitorais, diploma de bacharelado em Direito ou 10 anos de efetivo exercício em serviço notarial registral. Lembrando que aqui cabe um adendo, só para falar o seguinte, não é qualquer exercício, tá? Eu já encontrei jurisprudência nesse sentido e sempre elas caminham que essa atuação tem que ser de um oficial substituto, não qualquer preposto, entendeu? Justamente pelas atribuições que o substituto exerce, tá? Conduta digna com a profissão. Isso aqui é um pouco subjetivo, né? Tem que ser comprovado. Estou te atrapalhando aqui não, né? Tem que ser comprovado aí mediante o concurso público e a pessoa vai apresentar essas características. Prepostos, vamos falar da gente, né? Então, possibilidade de contratar auxiliares e escreventes, dentre estes escolher os substitutos, sendo todos a ótica da legislação trabalhista. Nós temos aqui no caso prepostos seletistas, que são quem? Os prepostos que são contratados e também os menores aprendizes, que eles regem aí pelas relações pela CLT. E nós temos também os estagiários, que são mediante um contrato que é firmado pela instituição de ensino, ok? Pessoal, tudo certo até agora? Alguma dúvida? Não? Responsabilidade civil e criminal, isso aqui é interessante, tá? Lembrando que as responsabilidades do notário registrador deve ser analisada dolo e culpa, tá? Por quê? A responsabilidade ela é subjetiva, ela não é objetiva. Tem que haver a verificação se aquele notário registrador ele concorreu para aquele evento danoso, se ele agiu com culpa ou dolo. Nós vamos ver aqui mais na frente. Então, assim, se eventualmente um preposto cometer algum ato ilícito, seja cobrando valores que não está previsto na tabela de emolumentos, seja pegando valores, inclusive, valores da serventia, tá? Ele vai cometer um ato ilícito e aí o oficial de registrador ele vai ser enquadrado nessa responsabilização subjetiva, para verificar se ele concorreu com aquele evento danoso ou não. Tá ok? Então, beleza. Eu coloquei aqui que existe uma tendência da jurisprudência brasileira de responsabilizar objetivamente esses oficiais. Porque, na verdade, eles não entendem muito bem como é que funciona os cartórios e acaba decidindo desfavorável contra eles, ok? Mas é preciso analisar essa relação da prestação de serviço, tá? Então, na responsabilização penal aplica-se no que couber as disposições referentes aos crimes contra a administração pública. Isso que é muito sério, tá? Porque, veja bem, o dinheiro que entra no caixa de todos os cartórios, ele não é só do registrador. Você tem que lembrar que existem taxas, fundos, isso compete ao Estado. E lembra lá atrás que a prestação de serviço, ela é prestada diretamente pelo Estado, mas com outorga a um particular. Então, tecnicamente, o cartório é do Estado, sendo exercido por uma pessoa privada. Então, se, eventualmente, um cliente ou um preposto faz aí a subtração de algum valor referente àquela serventia, você está cometendo um crime contra a administração pública. Não é só um crime contra o oficial de registro, porque o dinheiro não é só dele. Ele tem ainda que distribuir esse dinheiro, parte desse dinheiro, que são os fundos estaduais, com os órgãos do poder público. Tá? Aqui nós sabemos que existem vários fundos, se vocês quiserem, pode até olhar no protocolo, principalmente o pessoal que está começando, no protocolo discrimina todas as porcentagens que são distribuídas desse valor. A porcentagem que vai para o oficial de registro, né, que é os emolumentos, que é só dele, e a porcentagem que vai para órgãos da administração pública como um todo. Tá? Como é que é? Qual o valor de cada? Nossa. Muita gente liga perguntando, tipo, mas por que esse valor? Não é só uma taxa que o Rodrigo, nosso oficial, vai Não, cobrar. Justamente. Tem um porquê de ser aquele valor e um porquê de cobrar aquela taxa. Exatamente. A lei estadual mandou que cobra aqueles fundos, a gente vai fazer o quê? Aí tem que explicar para o cliente que existe o valor de emolumentos que é previsto aí lá na 10.169, que autoriza as assembleias legislativas de cada estado formalizarem a sua tabela de emolumentos. Nós temos lá na tabela de emolumentos o valor que vai referente ao tabelião registrador. Só que, exatamente,
Só que existe também os fundos que o Estado vai colocar aí para que haja a prestação daquele serviço, entendeu? E assim, essa tabela, inclusive a Isabela falou aqui, pessoal, que essa tabela tinha que ser mais difundida em sociedade, eu concordo. Porque a sociedade não sabe como é que funciona a prestação de serviço, muito menos a forma de cobrança. Tem muitas pessoas que acham que está pagando o Estado. Acha que está pagando o Estado, então não está pagando um particular que passa parte desse valor ao Estado. Principalmente compras financiadas. Sim, O valor aumenta. justamente, porque cobra em cima do valor da compra e venda e também do financiamento. Exato. Então, pessoal, aqui ó, no artigo 24 fala que a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Então, se a pessoa cometer um crime aí contra um valor desses notários registradores, com certeza é como se ele estivesse cometendo um crime contra qualquer órgão da administração pública, tá? Vai ser enquadrado como os crimes da administração pública. Alguns impedimentos e incompatibilidades. A prestação de serviço, o oficial de registro e o tabelião de notas, ele é incompatível com a advocacia. O tabelião registrador ele não pode exercer ao mesmo tempo a advocacia e também a prestação daquele serviço cartorário. Não pode intermediar serviços, ou seja, coibir favorecimento e indicações de seu interesse. Ele não pode, por exemplo, favorecer os interesses de seus amigos, da família. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que prestar aquele serviço de forma imparcial, não favorecendo ninguém, prestando o mesmo serviço a toda a sociedade. Ele também é impedido de exercer qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. Por exemplo, ele não pode exercer um cargo no Poder Judiciário, comissionado e também ser oficial de registro. Há uma incompatibilidade, porque vai ferir interesses. Ora ele vai favorecer, essa é a prestação de serviço dele aqui no cartório, ora vai favorecer o cargo comissionado que eventualmente ele exerceria. Tá? E mandato eletivo, na posse, vai afastar o oficial. Por exemplo, só dar um exemplo prático, a gente está em ano de eleição, né? E se eventualmente um oficial de registro ou tabelião de notas quiser fazer uma campanha para se tornar algum político, alguma coisa, ele pode fazer. Só que no momento da posse, o oficial vai ser afastado. Porque ele não pode exercer as duas funções ao mesmo tempo. Tá? Aqui no artigo 28 fala sobre a garantia de recebimento dos emolumentos integrais. Pô, vamos lá. Deixa eu te perguntar, essas restrições aí se dá docência também? Não, docência pode dar aula tranquilamente. A docência, inclusive, é um dos únicos exercícios que todo funcionário público pode exercer. Seja juiz, seja desembargador, ele pode fazer o que for. Graças a Deus, né? Porque tem muito conhecimento aí do pessoal lá e eles têm que compartilhar esse conhecimento com o pessoal. Por isso que não tem impedimento nenhum, né? Hã? A gente precisa dos conhecimentos, por isso que não tem impedimento, a gente precisa dos conhecimentos. É uma das justificativas, eu entendo. Porque, veja, imagina, se todos os juízes, eles estudam pra caramba, passam no concurso lá e tal, e ser impedido de dar aula. Seria complicado. Alguém aqui tem professor, que está na faculdade, tem professor juiz, alguma coisa assim? Aí, que massa. Entendeu? Então, não tem impedimento algum. E aí, por exemplo, se o Rodrigo quiser dar aula, tranquilamente. Não tem impedido algum, tá bom? Aqui no artigo 28 fala sobre a garantia de recebimento dos emolumentos integrais. Ou seja, através lá do artigo da lei 10.169 e também das tabelas de emolumentos que é fixada pelo Poder Público Estadual, é garantida ao oficial de registro e ao tabelião de notas receber os emolumentos integrais para a prestação daquele serviço. Tá? E ele tem a garantia também de perder a delegação somente nos casos previstos em lei. Somente isso, que está previsto inclusive nessa lei que a gente está estudando aqui. Tá? Direitos. Ele pode escolher, nos casos de desmembramento, as serventias que eu falei para vocês, aquelas 7 atribuições. Por exemplo, se eventualmente essa serventia aqui fosse dividida, o Rodrigo poderia escolher, se, por exemplo, a outra serventia fosse de outra atribuição, ele poderia escolher qual das duas ele queria. Porque anteriormente ele já estava exercendo a sua prestação de serviço aqui. Tá? E também eles podem se organizar em associações ou sindicatos, para que possam reivindicar direitos para a sua função. Tá? Alguma dúvida até agora? Não? Beleza, olha comparativo. Direitos, olha os deveres. Deveres são muitos, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui é bom a gente pegar a literalidade do artigo da lei,
para que você possa entender um pouco mais. Ó, eles têm que atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza. Isso aqui está previsto para qualquer tipo de prestação pública, tá? Atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa de pessoa jurídica de direito público em juízo. O que é isso aqui? Por exemplo, se o município está sendo demandado em alguma ação judicial, o cartório tem que dar prioridade naquela demanda porque é o poder público, é uma pessoa jurídica de direito público, que é um dos órgãos da administração pública, que é o município. Então a gente tem que dar prioridade a esses documentos aí contra o município, por exemplo. Tá? Manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos e ordem de serviço, qualquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Isso aqui cabe um adendo, porque nós sabemos, igual eu disse para vocês, com o avanço da tecnologia, nós estamos cada vez mais caminhando para o armazenamento na nuvem. Né? A lei, veja bem, a lei é de 73. Então, lá em 73, fazia muito sentido você manter tudo arquivado fisicamente. Hoje, não mais. Então, vocês podem perceber, se vocês fizerem... Tem alguém mais antigo aqui? Não tem. O pessoal mais antigo, está há mais de 4 anos no cartório, na serventia anterior, nós tínhamos um arquivo abarrotado de documentos. Com o avanço tecnológico, a gente pôde digitalizar alguns documentos, alguns foram incinerados, para que a gente possa ter esse arquivo, somente digital. Tá? Mas vocês podem ir lá no arquivo, tem muitos arquivos que são obrigatórios, que ainda estão lá. Certo? Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. São orientações genéricas para que o oficial de registro do tabelião de notas ele possa exercer sua função sem estar prejudicando a sua imagem naquela prestação de serviço. Tá? Esse ponto aqui, eu acho que desse artigo o mais importante é isso aqui. Ó. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Tá? Isso aqui todo mundo vai ter acesso a documentos aqui do cartório. Esses documentos são sigilosos. Eles só podem sair aqui do cartório mediante o quê? Certidão. Você não pode, por exemplo, consultar uma situação de interesse pessoal e falar, fulano de tal, descobri que fulano de tal é proprietário e sair contando para as pessoas. Porque existe sigilo nas funções aqui que você exerce. Seja qualquer função que você exerce aqui. Seja tabelião, seja o próprio registrador, seja o substituto, seja o estagiário ou o menor aprendiz. Ele vai ter conhecimento prático de diversas situações ali dentro do cartório. Ele não pode sair compartilhando essas informações. O compartilhamento é somente certidão. Tá? Observar os emolumentos. Aqui, ó, afixar em local visível de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumentos. Se vocês forem lá no atendimento, tem a tabela de emolumentos lá para as partes consultarem. Okay? Tem lá no atendimento, Gabriel? Tem? Só consultar, né? Porque às vezes eu estou falando informação que não está, eu quase não vou lá no atendimento. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício. Tem que ser rigorosamente observada a questão da tabela de emolumentos. Normalmente, a tabela de emolumentos aqui de Goiás, ela é alterada uma vez a cada ano. Tá? Todo ano há uma atualização desses valores. E quem decide isso é o poder público estadual. É a Assembleia Legislativa do Estado que vai lá e faz isso aí. Tá? Tem que dar recibo dos emolumentos para as partes. Também dá, né, Gabriel? Para todos os recibos para o pessoal. Quem manifesta, né? A pessoa tem que manifestar que quer o recibo. Nota fiscal também. Perfeito. Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. Aqueles prazos genéricos, são 3 prazos que a gente tem aqui que são prioritários. Quais são? Vocês sabem? 30 dias para escritura, 15 dias para contrato e 15 dias para escritura. Peraí, 30 dias para escritura. 15 dias para contrato. Que contrato? Financiamento. Todos? Todos os contratos? Financiamento para Minha Casa Minha Vida. Então, assim, vamos lá, separar uma questão aqui. Contratos particulares que não sejam regidos pelo SFH, nem Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, mudou o nome, eles têm 30 dias para serem registrados. Já os contratos do Casa Verde e Amarela, a gente está atrelado ao nome ainda, do Casa Verde e Amarela ou financiado pelo SFH, eles têm aí, no caso, 15 dias para serem registrados. E qual que é o outro? Tem o último. Isso, cédulas são 3 dias, né? E, só um adendo aqui para a gente comentar, que houve uma alteração legislativa, que as cédulas elas não serão mais registradas no livro 3, certo?
As cédulas serão registradas lá na instituição financeira que emitiu ela. Aqui no RI vai ser só o registro da garantia. E a garantia é registrada no livro 2. Tá? Então, aquela cédula que a gente fazia o registro no livro 3, cédulas rurais, hipotecárias e pignoratícias. As cédulas comerciais continuam sendo no livro 3. Mas a cédula pignoratícia e hipotecária vai ser registrada só no livro 2, que é a garantia. Tá ok? Então, beleza. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Não? Então vamos. Fiscalizar o recolhimento de impostos incidentes sobre os atos que se devem praticar. Quais são os dois impostos que a gente fiscaliza aqui, pessoal? No RI, Registro de Imóveis. Eles servem para quê? Transmissão de quê? Qual que é o fato gerador do STI? Ela tem que avaliar o imóvel, tipo, ela gera o preço que você vai pagar, que o imóvel está avaliado e o que a gente cobra, ela depende do preço maior. Entendi. Então, se tiver uma escritura maior, a gente cobra. Não, ok. Mas aí, beleza. A pessoa solicita um ISTI para quê? Qual que é o objetivo dela? De vender o imóvel, correto? Beleza. E a pessoa vai ter que solicitar o ITCMD para quê? Causa mortes. Ou doação. São duas situações. Se a pessoa quiser doar um imóvel, ela vai ter que ir lá na Agenfa, recolher o imposto estadual e vir aqui trazer registrar. Se a pessoa, em decorrência do falecimento, tiver que fazer um inventário, ela vai ter que solicitar novamente esse imposto, só que no caso de causa-mortes. Agora, se a pessoa quiser recolher o imposto para a transmissão do imóvel, é na prefeitura, certo? É o imposto municipal. Agora, já na questão do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, é do Estado, é a Agenfa que cuida disso aí, tá? Facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Isso aqui ele quer dizer a questão da procuração. Quem vem fazer algo em nome de outras pessoas, seja despachante, que na grande maioria das vezes é despachante, o advogado representando seu cliente, ou alguém, uma pessoa que não seja nenhum desses dois que eu havia dito anteriormente, que queira fazer alguma coisa em nome de outra, tá? Com procuração. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva. Vocês sabem o que é suscitação de dúvida? Quando o cliente não está satisfeito com uma prestação de serviço, ele pode solicitar a dúvida ou quando ele não quer cumprir uma exigência, certo? Como é que é? Eu não ouvi muito Quando bem. ele não quer cumprir uma exigência ou quando ele Perfeito. não está satisfeito com uma prestação de serviço. Não, para aí, para na primeira. Se ele não está satisfeito com a prestação de serviço, ele tem que recorrer à corregedoria. E não é por meio da suscitação de dúvida. Por exemplo, a pessoa chega aqui no RI, solicita o registro da escritura pública. E aí nós fazemos análise com aquele trâmite todo que vocês disseram, e foi identificado que o nome da parte está errado, por exemplo. No RCPN a pessoa está com um nome, e aí na escritura apresentou outro nome. Tentamos identificar lá, informamos a parte, o nome da pessoa está errado, tem que alterar essa situação aqui, seja na escritura ou no contrato. E aí a pessoa, de posse dessa nota devolutiva com exigência, que é o que nós emitimos, ela não concorda com o oficial. Fala, não, meu nome está correto, é desse jeito mesmo, não vou alterar nada não. E aí o oficial fala, olha, está errado, não vou registrar desse jeito. E aí a parte ela tem a possibilidade de fazer o quê? Suscitar dúvida, porque aí ela vai remeter aqueles autos para o juízo corregedor, né, a vara de registros públicos aqui, para que essa vara possa decidir aquela controvérsia. Eu dei um exemplo básico aqui para vocês sobre a questão de nome, mas as controvérsias são mais complexas, né? São questão envolvendo valores, recolhimento de impostos, tá? Transmissões aí referente para terceiros, isso que enseja a maioria da suscitação de dúvida, ok? Então aí o oficial de registro vai formalizar uma petição, informar o juízo corregedor na vara de registros públicos que aquela parte não concordou com aquele documento. E o juiz vai decidir, certo? Isso tudo administrativamente, tá? Não é um processo judicial. Por mais que se trate de uma suscitação de dúvida, e é um juiz que vai decidir, não é um processo judicial, é um processo administrativo, ok? E aí a parte vai ser intimada para fazer as suas manifestações, ou seja, impugnar aquele pedido, né, administrativo, apresentar suas alegações lá no juízo e tal. E aí o juiz vai decidir mediante sentença. Okay? Dessa sentença vai caber a apelação. E aí segue o trâmite aí, toda da sistemática processual civil. Tá? Não vou adentrar muito nisso aqui porque é algo mais específico. Daria um treinamento só sobre suscitação de dúvida, tá? Porque é um pouco complexo
para vocês é só vocês entenderem, igual a Isabela falou. Quando o cliente não concorda de jeito nenhum, de todo jeito ele não concorda, não quer cumprir aquilo, de duas uma. O documento não será registrado ou ele vai ser levado à situação de dúvida. Não tem uma terceira opção. Ok? Observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Isso aqui eu estou falando do quê? Do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial de cada estado. Lembra que eu falei para vocês que é o poder público que discrimina... lembra que eu falei para vocês que é o poder público que vai organizar e vai delegar aquele serviço? Ou seja, aqui no estado de Goiás, foi o poder público estadual que outorgou o cargo a esses oficiais registradores, certo? Então é esse mesmo poder público que fiscaliza os serviços notariais e registrais. E é através do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial, aqui do estado de Goiás, que o oficial e o tabelião de notas, os oficiais e os tabeliães, eles deverão cumprir algumas normativas previstas lá, certo? Essa normativa está na pasta pública, ok? Vou até recomendar que o pessoal deixe esse código de normas mais acessível, que a pasta pública está cheia de documentos, né? O pessoal acaba que não tem acesso. Mas é bom vocês terem conhecimento desse código de normas, tá? Porque lá vai explicar o que é um cartório, quais as atividades do tabelião de notas, do oficial de registro de imóveis também. E tem algumas normativas específicas lá que o oficial registrador ou tabelião ele tem que cumprir. Algumas normativas específicas, porque veja bem, imagina se nós tivéssemos apenas um código para o Brasil inteiro. Cada estado tem as suas especificidades e é preciso adequar aquela prestação de serviço de acordo com a localidade. Por exemplo, o costume aqui do estado de Goiás é diferente do costume lá no Rio de Janeiro. Então, cada estado vai ter que ser o código de normas para que ele possa cumprir a legislação e atender às necessidades do usuário do serviço. Que o grande objetivo dos cartórios é fazer juridicamente a vontade das partes, garantir segurança jurídica nas transações que elas queiram fazer. Ok? Aqui das infrações disciplinares e das penalidades. Vai ser uma repreensão no caso de falta leve, multa no caso de reincidência ou infração que não configure falta mais grave, a suspensão no caso de reiterado descumprimento dos deveres ou falta grave. E lembrando que o órgão aplicador das sanções é o próprio Poder Judiciário. Nós não somos um órgão do Poder Judiciário, mas nós estamos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Ok? Alguma dúvida? O pessoal está tímido ou não está querendo perguntar? Então, por exemplo, se eu souber de alguma irregularidade, eu tenho que ir lá no TJ denunciar. Sim, corregedoria. Corregedoria, ela está lá no TJ? Sim, tá. Aqui em Goiânia está no Fórum Civil. Lá no Fórum Civil. Lá no Los Angeles, exatamente. Só que assim, você tem que ter uma justificativa muito boa para movimentar uma denúncia lá, né? Porque, assim, normalmente o serviço é prestado com bastante eficiência e presteza, né? É claro, igual qualquer órgão do Brasil... Eu mesmo conheço. No interior, agora a atividade notarial ela tem que ser por concurso público, né? Como você mesmo Vou falar agora, Mas eu mesmo conheço gente que no interior a pessoa morre e o filho entra e assume o cartório. Infelizmente isso ainda acaba acontecendo, certo? Não é o recomendado, né? Porque a Constituição fala que após 88 tem que ser por concurso público. A gente vai ver isso agora, se eu não me engano. A perda da delegação vai ser por sentença judicial transitada ou julgado ou decisão proveniente do processo administrativo instaurado pelo juiz competente, que é a Corregedoria Geral de Justiça. Entendeu? É lá que você vai instaurar um processo administrativo, caso a Corregedoria entenda que cabe um processo administrativo contra aquele oficial, se apresenta a denúncia, e aí ele vai verificar se há verdadeiramente uma irregularidade para instaurar um processo administrativo. Aí, do julgamento do processo administrativo, ele pode estar perdendo a delegação. Ok? A extinção da delegação vai se dar por morte, aposentadoria facultativa, que eu acredito que é difícil acontecer. Detalhe, aqui a gente está acostumado só quebrar um tabu aqui, tá? Não é toda a serventia que tem faturamentos altos, certo? A questão do faturamento, eu vejo muita gente falar que acha que todo cartório é milionário. Isso é mentira, certo? Se você vai para o interior, você vê que as serventias lá têm um faturamento baixo. Isso é de conhecimento público, não tem nada de segredo disso. Você pode ir lá no site do CNJ, coloca lá extrajudicial, faturamento. Você olha todas as serventias do Estado, ok? É de conhecimento público, então basta você acessar. Então, não é todo cartório que tem esse faturamento alto,
ok? Quanto maior for a cidade, notadamente, os cartórios serão mais bem remunerados, porque a prestação de serviço ela tem uma demanda maior. Aqui em Goiânia, por exemplo, a demanda é muito alta. Principalmente no setor imobiliário, aqui surge prédio o tempo todo. Logicamente, o faturamento vai ser um pouco mais interessante. Já no cartório do interior, qual que é a sua cidade? Itaberaí. Itaberaí. Lá em Itaberaí não tem um comércio de imóveis igual aqui em Goiânia, por exemplo. Então lá as pessoas elas não trocam de imóvel o tempo todo igual aqui acontece, entendeu? E nem tem tantos investidores para estar investindo na cidade e comprando mais imóveis. Por isso que o faturamento vai ser um pouco mais baixo, ok? Invalidez, renúncia, isso que são os casos de extinção da delegação. Perda nos termos do artigo 35, que é no caso das penalidades que eles possam sofrer. E o descumprimento das gratuidades lá no RCPN. Lá no RCPN tem as gratuidades referentes às pessoas hipossuficientes, ok? Por exemplo, o primeiro registro de nascimento é gratuito, o óbito, a primeira certidão é gratuita, tem algumas questões lá no registro civil que é gratuito, ok? Porque é o ofício da cidadania. Vocês já ouviram esse termo? Que o cartório de registro civil das pessoas naturais é o cartório da cidadania? Pois é. Só uma pergunta aqui, deixa eu fazer antes de passar para esse próximo aqui. Se o Rodrigo, por exemplo, quisesse instalar outro cartório, falasse, não, esse cartório está muito grande, eu vou pegar o andar de cima e vou colocar 2 cartórios, ele poderia? Não. Por que não? Ele passou para a referência 4 imóveis. E ele só pode ser potencial de um cartório. Sim, não, eu sei, mas vamos supor, é o mesmo cartório. Ele simplesmente quer colocar um atendimento melhor às partes. A lei 8935 fala que o cartório tem que ser prestado com eficiência. Vamos supor que ele entenda que a prestação de serviço ali não está muito legal e resolve, num prédio ao lado, colocar um atendimento. Ele poderia fazer isso? O que vocês acham? Não, mas vai beneficiar o serviço. Pode? O que vocês acham? Aí, vamos lá. Proibição de instalações duplas. A serventia tem que ser prestada em um único estabelecimento, ok? Vedação de sucursal lá do artigo 43, tá? Mesmo que seja para beneficiar as partes, eles não podem ter 2 instalações, tem que ser uma só, ok? Ou seja, para cada serventia somente poderá existir uma sede, tá? Então não existe aquela, o quarto de registro de imóveis fica onde? Em um local só, não tem outro local. Ele que escolhe. Ele que escolhe. Não tem... Né? Assim, eu entendo que se você presta um serviço, lá na Lei 8935, aqui na lei, fala que o serviço tem que ser prestado de forma mais benéfica à sociedade, ao usuário do serviço. Você concorda comigo que se esse cartório aqui, o quarto registro de imóveis, fosse instalado próximo a uma fazenda, prejudicaria todos os usuários, porque todo mundo teria que se deslocar para poder atender aquela situação. Você pode ver que a maioria dos cartórios de registro de imóveis, eles estão instalados na circunscrição que ele fica competente, de modo a facilitar o acesso daquela população. Ok? Disposições transitórias. Aqui a gente está caminhando para o fim, tá, pessoal? Tabeliões e oficiais de registro nomeados antes da promulgação da Constituição de 88 continuam no pleno exercício de suas serventias, por terem o direito adquirido. Ok? Sucessão hereditária da serventia, foi aquilo que você falou. Só que, após a Constituição de 88, necessária prévia aprovação em concurso público para estar entrando nas serventias. Se isso não acontece, é de forma irregular. Ok? Então, os oficiais de tabeliães que entraram nos cartórios após 88 é somente concurso público. Anteriormente da Constituição de 88, tudo bem, acontecia daquela situação lá, até porque na Constituição passada não tinha essa obrigatoriedade, né? Porque lá no artigo 236 fala dessa obrigatoriedade de ter o concurso público para prestar o serviço notarial e registral. Beleza? Umas situações interessantes aqui para vocês. Existe a PEC 471 de 2015, que é conhecida como o trem da alegria dos cartórios, tá? Essa PEC ela visa o incurso a atividades após a Constituição de 88, sem concurso público. Ok? Destaco aqui que a situação legislativa dela foi aprovada em primeiro turno na Câmara e depende de votação no segundo turno. Tá? Observe também que é flagrante a afronta a vários princípios constitucionais. Ok? Não vamos adentrar nos detalhes aqui, porque isso aqui também acaba sendo a opinião de cada um.
a PEC visa alterar esse parágrafo 3º aqui, ó. Olha lá. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento de remoção por mais 6 meses. Atualmente o artigo é esse, ok? Para por aí. E aí eles visam colocar isso aqui, ó. Ressalvada a situação dos atuais responsáveis, substitutos, investidos na forma da lei, os quais será otorgada a delegação de que trata o caput desse artigo. Ok? Então, assim, essa PEC visa justamente colocar na frente da delegação aquela pessoa que não passou no concurso público e foi após a Constituição de 88. Tá? Ó, o projeto de lei 7975 de 2014, ele regulamenta a atividade do auxiliar e escrevente das serventias. Ok? Aí eu trouxe algumas características só de interesse para vocês que trabalham aqui no cartório, acho que vocês vão gostar de saber disso aqui. Escolaridade, nível médio para o ingresso, jornada de trabalho de 36 semanais, limitada a 7 horas, descanso remunerado aos feriados, estipulado pelo TJ, piso salarial de 3 mil, vedada a redução de salário, e fica criado o dia do servidor extrajudicial, que é 8 de dezembro. Essa proposta é da Érica Cocai, do PT. Então, detalhe, aparentemente pode até parecer que seja bom essa proposta. Numa realidade de uma capital, R$3.000 até que você consegue, de fato, atender as partes e aquela demanda, né? Só que pensa num cartório no interior. R$3.000, quem ganha quase que é o tabelião. Você está entendendo? Então, isso aqui eu acredito que não passa por conta dessa dificuldade de você padronizar essas práticas extrajudiciais. Da mesma forma que para cada estado existe a tabela de emolumentos, para você adequar a realidade daquele estado, também existe a questão da interna, para que o tabelião possa ter essa liberdade. E outra coisa, os funcionários são seletistas. Como é que o poder público vai determinar uma situação para um escrevente ou tabelião, o escrevente ou auxiliar dentro do cartório, ainda seletista? Entendeu? Isso aqui não passa não, tá? Só trouxe para vocês verem. A situação legislativa é que o projeto foi apensado ao projeto 9024, que vai incluir o parágrafo único aí. Olha esse parágrafo único, é um pouco mais complicado ainda. A alteração da titularidade do serviço notarial e de registro não atinge os empregados contratados nos termos do artigo 20, respondendo o novo titular integralmente pelos contratos de trabalho, ainda que extinto antes da sucessão. Isso aqui também não passa. Entendeu? Não vai passar porque acredito que, uma vez que foi extinta aquela delegação e houve um novo titular, ele que decide. O serviço vai ser prestado em responsabilidade dele. Ele não pode ser obrigado a manter determinado funcionário. Okay? Isso que vai implicar na eficiência da prestação do serviço. Porque ele não conhece aquele funcionário. Vai que ele não confia naquele funcionário. Como é que ele vai manter ele? Está entendendo? Aqui cabe uma explicação. Tudo isso que a gente está falando aqui é sobre os cartórios extrajudiciais, ok? E o motivo pelo qual os cartórios existem, um deles é por conta da desjudicialização. E o que é a desjudicialização? É você trazer para o extrajudicial situações que ainda somente se resolveria na via judicial, ok? Quais são os exemplos? Nós temos aqui inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual, alteração de regime de bens por escritura pública, é um projeto de lei do Senado de 2016. Isso aqui vai ser fantástico também, tá? Quando for aprovado, porque a pessoa, por exemplo, um casal decide alterar o regime de bens. Atualmente, você tem que ingressar com ação judicial. Se esse projeto de lei do Senado passar, você e seu cônjuge falam assim, não, amor, a gente casou no regime da separação total, mas agora eu quero que tudo comunique com você. Vamos lá alterar nosso regime de bens. Acredito que não fere direito de terceiros nenhum. E se ferir, coloca o Ministério Público para participar naquele ato. Ok? Atualmente você tem que ingressar com processo judicial. Nós temos também o protesto extrajudicial, nós temos a usucapião extrajudicial, que veio aí no caso para regularizar determinados imóveis, que se você quisesse usucapiar, você teria que entrar com ação judicial, abarrotando aí o judiciário de processo. E aí, se tem um cartório que tem um profissional competente para estar verificando se há alguma irregularidade naquele título, não há prejuízo de ninguém, e é garantido às partes o direito que lhe assiste, por que não colocar essa atribuição para o cartório? Né? Então, a usucapião extrajudicial está regulada pelo provimento 65 de 2017, do CNJ, e pelo artigo 1071 do CPC. Ok?
São vários outros casos de desjudicialização, mas eles visam justamente tirar do judicial aquilo que somente se fazia lá e trazer para o extrajudicial, com o objetivo de quê? Facilitar a vida do cidadão, facilitar a parte que tem acesso ao seu direito. Oi? Qual artigo que você falou que está no CPC? 1071 e 216A da 6015. É porque assim, houve o CPC de 2015, né, 16 de março de 2015, ele teve uma vacatio legis de 1 ano e começou a viger dia 18 de março de 2016. E lá no artigo 216A, ele incluiu esse artigo o CPC veio para incluir lá na Lei 6.015 o artigo 216A. Então foi o CPC que trouxe essa legislação da usucapião e incrementou a Lei 6.015. Correto? E aí o CNJ, que é quem organiza toda a situação referente aos cartórios, é quem edita provimentos e faz toda a situação, ele editou o provimento 65 de 2017, que é onde tem as normativas específicas para quem queira regulamentar esse serviço. Ok? Certinho? Respondido? Então tá bom. Pessoal, eu vou fazer algumas perguntas agora, pessoal, para a gente interagir e o pessoal ter um conhecimento melhor desse treinamento. Ok? Ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá. Quais são as 3 grandes funções do tabelião de notas? Quem responde? Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. 3 grandes funções. Dentre essas aqui tem várias outras. Formaliza juridicamente a vontade das partes, ele intervém nos negócios jurídicos e redige instrumentos conservos originais e expede cópias fidedignas. E autentica fatos. Dentro da autenticação de cópias está a formalização da jurídica da vontade das partes. Tá? Outra pergunta. No registro de imóveis, quais são os 2 principais tipos de atos que se pratica? O pessoal tá fera, hein? No RI o pessoal tá... É isso aí, registro de averbação lá no 67, inciso 1º e 2º, ok? Essa pergunta é um pouco mais complicada, vamos lá. Caso prático. Em determinada serventia, um preposto, escrevente, começa a cobrar dos clientes valores acima do constante da tabela de emolumentos, subtraindo para si esses valores. Pergunta-se, como será a responsabilidade civil e criminal do escrevente e do oficial neste caso? O que vocês acham? Caso prático. O cara está atendendo alguém, está lá na frente atendendo alguém, e aí vamos supor que o documento deu R$2.000. Precisa saber se ele ficou a fé ou na fé, né? Isso. No caso é na fé. Calma, vamos lá. A pessoa está lá na frente e cobra do cliente R$2.000. O documento deu 2.000. Só que ele fala para o cliente que foi 3. Aí o cliente vai e paga 3.000. E aí? É esse caso aqui. Ó. O que aconteceu? Como que vai ser a responsabilidade civil e criminal do escrevente e do oficial? Social é subjetivo. Porque tem que comprovar que ele está tendo dolo na situação, ou seja, que ele está tendo conhecimento da situação. Então, beleza. É subjetivo, mas você falou que tem a tendência a ser objetivada. É a jurisprudência, não vamos... Sei se cabe... Então é subjetiva. E a do escrevente que está fazendo, ele está praticando o ato, objetiva. Vamos ver a resposta? Antes de falar, alguém quer mais algum? Concorda com ele? Discorda? Vocês concordam com ele? Não, o pessoal está em dúvida, hein? Mas vamos lá ver um caso então. Na questão da civil, vamos primeiro na civil. Será observada a responsabilização subjetiva, analisando o dolo e culpa, lá do artigo 22, ok? No caso do escrevente, flagrante está a presença da vontade. É ele que está cobrando ali, ok? Então, nesse caso, será verificado se o oficial concorreu para a cobrança acima do tabelado, ou se nada sabia. Beleza? Se foi a orientação do tabelião registrador, aí ele concorreu. Mas se ele não está sabendo que o funcionário dele está fazendo aquilo, aí ele não tem nada com isso. Tá? Perante a justiça, é o oficial que será processado civilmente. Por quê? A delegação está no nome dele. Ok? Pois a titularidade da serventia pertence a ele e cabe ao oficial fiscalizar a devida cobrança dos emolumentos em sua serventia. Porém, se ele nada sabia da cobrança, poderá ingressar uma ação de regresso contra o funcionário que causou aquele dano para ele. Ok? Se ele não sabia, então ele vai cobrar aquilo do funcionário e provavelmente ele não vai continuar mais na serventia. Né? Na questão penal, vamos lá. Na responsabilização penal, tem-se a individualização das condutas, ou seja,
O escrevente será processado pessoalmente por dano causado na justiça criminal, que é um crime contra a administração pública, porque ele não está pegando dinheiro só dele, está pegando dinheiro da sociedade e ao erário também, ele está ferindo ao erário. E, cadê? Ou seja, o escrevente será processado pessoalmente por dano criminal. Como o escrevente presta um serviço público, será ele imputado à prática no que couber dos crimes contra a administração pública, lá no 312 do Código Penal. Como as condutas são individualizadas, poderá ou não o oficial ser responsabilizado criminalmente, justamente pela individualização. Se ele comprovar aí que, no caso, ele não sabia daquilo, não vai acontecer nada com ele. Agora, se ele demonstrar que era uma prática comum, aí o processo vai ser perante os dois. Tá ok? Pessoal, dúvidas? Isso era o que eu tinha para passar para vocês, um pouco mais aí sobre os cartórios extrajudiciais, que é de fato aonde vocês estão, onde vocês vão desenvolver as atividades de vocês. E assim, como é um serviço um pouco, não tem muita informação disso nas faculdades, é bom a gente trazer esses conhecimentos. Porque assim, é um conhecimento que deveria ser de acesso a todos. Tá? Essas informações que eu falei aqui, qualquer pessoa que está lá fora precisa disso. Entendeu? A pessoa precisa de um registro de nascimento, ela precisa do registro do casamento, ela precisa do registro do óbito da família, ela precisa lavrar o inventário, ela precisa registrar o imóvel dela, ela precisa registrar o imóvel quando há um financiamento imobiliário, por exemplo. Então são informações que a sociedade deveria ter conhecimento, e que bom que nós temos essa oportunidade de compartilhar esses conhecimentos aqui com vocês, para que vocês possam até orientar a família de vocês sobre essa situação. Acredito que depois desse treinamento aqui que vocês tiveram, vocês vão ficar até um pouco mais atentos com questões envolvendo a família de vocês. Porque isso é importante também. O conhecimento que a gente adquire é importante você compartilhar e evitar que haja prejuízo para a família de vocês. Lembrando que imóvel não registrado, você não é proprietário. Ok? É isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal, aqui.